Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, ou de acordo com Mateus, capítulo 27, do versículo 51 ao versículo 54, diz o seguinte, abre aspas, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Fecha aspas. Meus queridos irmãos e amigos, esses 4 versículos falam de alguns eventos importantíssimos e marcantes que aconteceram no momento da morte expiatória de Jesus o Cristo lá na cruz. E também de eventos que aconteceram no momento da sua ressurreição. Prestem atenção. Nós vamos colocar esses versículos em ordem cronológica para entendermos melhor. Quando Jesus o Cristo deu o último suspiro lá na cruz, quando Jesus o Cristo deu o último suspiro lá na cruz, houve simultaneamente 2 eventos que marcaram esse acontecimento. Primeiro evento, houve um grande terremoto. E no momento desse grande terremoto, o centurião e os que com ele estavam guardando a Jesus na cruz, disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Segundo evento, o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo. Esses 2 eventos aconteceram quando Jesus o Cristo deu o último suspiro lá no Gólgota e exclamou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu fôlego de vida. Quando Jesus o Cristo, depois de 3 dias e 3 noites no coração da terra, ressuscitou gloriosamente, houve também 2 eventos maravilhosos, marcantes e singular. Quais foram esses 2 eventos? Primeiro evento, houve um grande terremoto. Segundo evento, com esse grande terremoto, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
e saindo dos sepulcros, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses dois eventos aconteceram quando Jesus, o Cristo, ressuscitou gloriosamente. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção, e muita atenção, em alguns detalhes, em alguns pormenores muito importantes. Primeiro detalhe: houve dois grandes terremotos. O primeiro terremoto aconteceu quando Jesus, o Cristo, deu o último suspiro lá na cruz. Leiam por gentileza no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao versículo 56. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 41. E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 49. O segundo terremoto marcou a ressurreição de Jesus, o Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 6. Segundo detalhe, esse evento dos santos ressuscitando no momento da ressurreição de Jesus, o Cristo, e entrando na cidade santa e sendo visto por muitos, só é registrado pelo evangelista Mateus. Este versículo tira a credibilidade de maneira nenhuma. Esse fato faz com que esse versículo não tenha nenhuma credibilidade de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, escreveu: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, escreveu: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Terceiro detalhe: lendo cuidadosamente o contexto, não podemos afirmar categoricamente que esses santos que ressuscitaram viveram na mesma época ou eram contemporâneos daqueles que os viram. A Bíblia diz que esses santos ressurrectos, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Não diz que foram reconhecidos pelos seus parentes. Quarto detalhe: a cidade santa aqui mencionada é Jerusalém. Quinto detalhe, ou pormenor: Jesus, o Cristo, ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. O apóstolo Pedro ressuscitou Dorcas. Todos esses que ressuscitaram viveram normalmente, mas morreram posteriormente, como todos os seres humanos. Sexto detalhe: os mudos que falaram, os cegos que enxergaram, os aleijados que andaram, os leprosos que foram curados, esses que ressuscitaram são evidências poderosas que levaram muitos judeus de todas as classes sociais e até sacerdotes a crerem em Jesus, o Cristo. Sétimo detalhe, o sétimo pormenor:
Os santos que ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Jesus, o Cristo, morreram novamente. Os santos que ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Jesus, o Cristo, morreram novamente. Alguns teólogos e estudiosos bíblicos dizem que eles morreram novamente. Outros teólogos e estudiosos bíblicos dizem que não morreram novamente. Analisando cuidadosamente este versículo, digo que não morreram novamente. Não morreram novamente. Preste atenção. Foi uma ressurreição especial e marcante. Os santos que ressuscitaram logo após a ressurreição de Jesus, o Cristo, foi um aviso de Deus, o Todo-Poderoso, de que o poder da morte havia sido quebrado. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Os santos que ressuscitaram logo após a ressurreição de Jesus, o Cristo, foi uma saudação de Deus, o Todo-Poderoso, ao Salvador triunfante. Portanto, os santos que ressuscitaram logo após a ressurreição de Jesus, o Cristo, foram como que troféus da sua vitória sobre a morte e ascenderam com ele aos céus. Os 24 anciãos que estão lá no trono de Deus, Apocalipse capítulo 4, que foram vistos pelo apóstolo João, são esses santos que ressuscitaram na ocasião da ressurreição de Jesus, o Cristo, e ascenderam junto com Jesus, o Cristo, aos céus. Fiquem com Deus, um grande e carinhoso abraço.